Vamos continuar aqui. Então, como eu estava falando, a oligarquia não durou muito, ela foi substituída novamente por uma democracia que tinha um caráter ainda mais anti-oligárquico do que antes, né? E esse governo, foi esse governo democrático que julgou o Sócrates. Né? O Sócrates, a gente pode acrescentar aqui, ele era suspeito de ser a favor do governo oligárquico. Né? Então tem uma passagem, no entanto, que mostra que ele não está disposto a cometer injustiça e quer seja ela determinada por democratas ou por oligarcas, né? Então, no curso da defesa dele, o Sócrates pinta uma imagem assim de si próprio, né? A gente pode ter certeza que o retrato que se faz de Sócrates é tão favorável a ele quanto a verdade e as exigências de um julgamento no tribunal permitiriam. E provavelmente não é exagero dizer que dificilmente alguém pode ler o relato sem dizer assim que uma grave injustiça foi feita. Né? Acho que vocês vão concordar com isso depois de ler o texto. Não há dúvida de que esse sentimento também é acompanhado por um espanto considerável de que os atenienses pudessem ter interpretado Sócrates tão mal a ponto de considerar ele culpado. Né? Mas não importa o peso que a gente der às considerações políticas que possam ter contribuído para que o tribunal fosse contra o Sócrates, o fato é que é ali um grave erro judicial vai se desdobrar na frente dos nossos olhos durante essa leitura. E apenas por causa desse sentimento quase unânime de indignação contra o que os atenienses realizaram no julgamento, assim, pode fazer sentido examinar como é que nós mesmos reagiríamos ao Sócrates, né? Estivéssemos nós lá no lugar dos julgadores, ou alguém muito parecido com Sócrates, se ele fosse levado a julgamento nos nossos dias atuais. Eu vou fazer vou fugir um pouquinho aqui do meu script para dizer que o Sócrates me lembra muito um grande filósofo, um grande professor brasileiro que é massacrado já há alguns anos e especialmente, né, no momento que eu estou gravando esse vídeo, por trazer muitas verdades inconvenientes. Ok? Me lembra muito o julgamento do Sócrates, me lembra muito a Apologia. Vamos voltar aqui para o nosso texto, né? Bom, Sócrates, ele é um cara meio intransigente, né? Tem uma hora que ele fala assim, homens de Atena, honro-te, amo-te, mas depende da tradução que vocês vão usar, tá? Honro-te, amo-te, mas obedecerei a Deus ante a vós. Enquanto eu tiver força e vida, nunca cessarei de praticar e ensinar a filosofia. Essas observações são feitas no primeiro discurso longo do Sócrates, que é a principal parte da defesa dele. E mesmo depois de já ter sido condenado, e aí sugerem a ele que escolha uma pena para si próprio, o Sócrates vai na mesma linha, né? Ele olha o que ele fala depois. Se eu disser a vocês que eu não posso segurar a minha língua, vocês não acreditarão que eu sou sério. E se eu disser novamente que diariamente discuto sobre a virtude e sobre aquelas outras coisas que vocês me ouvem examinando a mim mesmo e aos outros, e é o maior bem do homem, e que a vida que não é examinada não vale a pena ser vivida, vocês serão ainda menos capazes de acreditar em mim, mas eu digo que é verdade, embora seja difícil de convencê-los.
Não era fraco Sócrates, hein? Longe de ser assim, alguém que fica de mimizinho, se vitimizando, ele vai lá e peita todo mundo, afirma. E com esse tom é lógico que deve ter soado para os juízes como uma arrogância muito grande, né? Eles dando uma chance para o Sócrates. Sócrates, negue a verdade, negue aquilo que você defende. Ele vai lá e reafirma tudo, se condenando, né? Eles dão uma chance para ele, ó, você está condenado, mas agora você tem a chance de não morrer se você, de certa forma, se corromper. E ele vai lá e mantém até o final o posicionamento dele e a defesa das ideias que ele tinha, né? E isso é muito inspirador e é muito bonito para a gente pensar sobre isso, né? Então, assim, ele continua nesse modo dele ofensivo, depois de ter sido considerado culpado, diz que não vai mudar. E, sem dúvida, essa segunda recusa dele à mudança, né, causou uma impressão fatal nos juízes. Então, a gente pode imaginar que o efeito dessa intransigência dele no tribunal, né, ou num inquérito, numa comissão de investigação, numa situação de Guerra Fria, em que um país comunista brigando com um país capitalista ou vice-versa, né, condenando alguém, obrigando a se retratar, e o cara vai lá e não se retrata. Então, assim, numa situação onde os nervos estão à flor da pele, se a gente imaginasse isso acontecendo hoje, né, um Brasil terminando, saindo de uma guerra, um país derrotado, julgando alguém que em tese está alinhado com um país que contra o Brasil, assim, o pavio das pessoas estaria bem curto, né, com certas pessoas consideradas subversivas, né, e então não é difícil imaginar que talvez a gente na pele dos atenienses fizesse a mesma coisa com o pobre do Sócrates. Mas voltando à defesa do Sócrates, né, que é a defesa que ele faz dele mesmo, ele também afirma o seguinte: eu não vou discutir pelo meu próprio bem, como vocês podem pensar, mas pelo próprio bem de vocês, que vocês não podem estar pecando contra Deus ao me condenar, mas que eu sou um presente dele para vocês. Porque se vocês me matarem, vocês não encontrarão facilmente um sucessor para mim. E que se eu puder usar uma figura de linguagem meio ridícula, eu sou uma espécie de provocador, um provocador dado ao Estado ateniense por Deus, ao Estado, e o Estado é um corcel grande e nobre que está atrasado nos seus movimentos devido ao seu próprio tamanho e precisa de mim para ser agitado para a vida. Eu sou aquele provocador que Deus fixou no Estado, e o dia todo e em todos os lugares eu estou sempre agarrado em vocês, despertando e persuadindo e repreendendo vocês. Não é mole esse Sócrates, hein? Então, não importa quão precisa seja essa descrição que se faz do Sócrates, e a gente pode supor que ela seja perfeitamente verdadeira, ela não pode ter ajudado senão para deixar as pessoas ainda mais irritadas com ele, né? A gente pode apenas esperar que numa situação semelhante, hoje em dia, o caso fosse julgado pelos seus méritos, mesmo que o acusado tenha se mostrado tão maluco quanto a gente vê o Sócrates fazendo aqui, mas pode ser também que fosse do conhecimento do Sócrates e do Platão que, em todo caso, a causa do Sócrates, assim, já era perdida, e que, portanto, o melhor que ele podia fazer, o melhor que ele podia esperar seria uma oportunidade pública de dizer
como que ele via a si mesmo e o que ele sentiu, o que ele achava que fossem as verdadeiras razões pelas quais estavam acusando ele e o desfecho que o julgamento teria, né?